Então, baseado, na verdade, é a verdadeira espiritualidade. Né? Baseado nesses textos que nós vamos ler, o tema que eu quero abordar, o trato que nós dispensamos ao nosso irmão revela o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Tá? O trato que nós dispensamos ao nosso semelhante, ao nosso irmão, revela o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Tá? É isso que nós vamos falar, baseado nos textos ali. Mateus capítulo 5, versículo 20 ao 24, e depois, capítulo 5, depois versículo 38 ao 48. Mateus capítulo 5, versículo 20 ao 24, diz assim. Todo mundo achou? Amém. Então vamos lá. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta até o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Mesmo capítulo, versículo 38 ao 48 agora. Diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora, Romanos, vamos lá na frente, tem mais. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 21. Romanos capítulo 12. Versículo 9 ao 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas vai lugar a ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei do Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer. Se tiver fome, dá-lhe
Desculpe, se tiver dá-lhe de comer, se tiver de sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Agora só um pouquinho, não, terminou, tem mais. Capítulo 13, versículo 8 ao 10. Aí termina, tá? Olha lá. Capítulo 13, está bem próximo aí. Versículo 8 ao 10 diz assim, ó. A ninguém levais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás, e, se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Obrigado. Podeis assentar. Irmãos, e tinha mais pontos de texto semelhante a esse. Tá? Às vezes a gente fala tanta coisa e esquece de falar da essência do Evangelho, que é isso que nós lemos aqui, e foi isso que Cristo quis nos ensinar. Tá? Muito bem. Meus irmãos, o trato com o nosso semelhante vai revelar que tipo de cristãos nós somos de verdade, que tipo de relacionamento nós temos com Deus. Sabe por quê? Porque nesses dias é tão comum você ver um monte de pessoas, né, que mostram uma aparência de santidade, mostram uma aparência de bondade, mostram uma aparência, uma capa, né, de santidade, pinga unção aqui, pinga unção aqui, espiritualidade que nós mostramos. E pelas nossas ações, nós vamos julgar se nós somos realmente de Deus ou se não somos. Primeiro aqui, tá? O primeiro tipo. Nós somos ou temos uma espiritualidade medíocre quando damos o mal pelo bem que nós recebemos. Olha só. Eu tenho uma espiritualidade medíocre, ou seja, pequena, dúbia, com Deus, quando eu retribuo o mal pelo bem que as pessoas me fizeram. A nossa vida, meus irmãos, confessar Cristo é uma coisa, mas maltratar o ser humano, criado à imagem de Deus, trair as pessoas, trair a confiança das pessoas, isso é muito grave. Isso não se fala. Isso às vezes se fala em adultério, se fala em tantas outras coisas, mas não fala. As pessoas esquecem às vezes que o ser humano é a coisa principal que Deus criou. Essa terra Deus vai destruir, o homem Deus quer salvar. Os animais foram dados para o homem, para ver só o cuidado que Deus tem com o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o tratamento que eu dou ao ser criado à imagem e semelhança de Deus vai dizer de verdade que tipo de espiritual eu sou, que tipo de relacionamento eu tenho com Deus. Então, olha, somos medíocres quando damos o mal pelo bem que as pessoas nos fizeram. Eu conheci uma história uma vez que me contaram. Eu estava no dentista e aí ele veio fazer anestesia, né? E eu tenho que perguntar, doutor, antigamente como é que eles faziam? Por exemplo, para tirar o dente da pessoa. Ele disse, para eu vou te contar a história. Daí ele começou a contar no tempo antigo como é que fazia. Ele disse, daí tinha um camarada, ele disse, quanto é longo no momento. Ele disse, olha, ele foi aperfeiçoando e descobriu a anestesia. E tinha um amigo dele que lhe ajudava. E chegou um dia que ele preparou, ele testou com esse amigo, várias e várias vezes. E chegou um dia que ele reuniu toda a classe, se não me engano, da Inglaterra, juntou todo mundo. E disse, olha, hoje eu vou cortar uma pessoa e ele não vai sentir dor nenhuma. Imagine. Colocaram em jornal, publicaram bem todo mundo. E o secretário dele lá, só cuidando, né? O auxiliar. Aquele que não tinha de moral, o cara tirou da rua e colocou como seu assistente. Chegou um dia, todo mundo lá, plateia, apareceu um voluntário, ia cortar a perna dele, né? Sem sentir dor. O secretário, o camarada, aquele que foi ajudado, trocou a dose, trocou o preparo, que era anestesia de verdade, guardou para ele e colocou o outro produto dentro do frasco. Cheio de gente, quando o médico primeiro deu anestesia, e aí disse, olha, agora ele não vai sentir dor não. Quando ele cortou a perna do cara, imagina o tamanho do grito, né? O homem se acabou. 3, 4 meses depois, o safado dele
apareceu e todo mundo, agora sim eu vou fazer uma operação que ninguém vai sentir dor, e fez, e ficou ele como dono do anestésico. Tá? É isso que eu quero dizer, meus irmãos. Uma falsa espiritualidade. Tem tanta gente que foi ajudada. Tem tanta gente que se diz cristãos. E nós, muitas vezes, fomos ajudados por tantos e tantos irmãos que nos fizeram bem. Mas chega um dia que ao invés de retribuirmos o bem, nós retribuímos o bem que nós recebemos com o mal através das nossas ações. O que mais? E eu pergunto, meus irmãos, isso aí é uma espiritualidade verdadeira? Esse camarada que faz assim pode até pular, sapatear, gritar e dar grito, não é? Mas as ações deles contradiz tudo aquilo que o nosso Senhor espera de nós. Que sejamos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Olha só, outro exemplo. E outro menor, de nossa vida espiritual, uma coisa contínua. Eu não posso, por exemplo, hoje estar uma beleza de cristão e daqui um mês estar um medíocre de novo. Davi revela isso, você conhece a história. Davi, o homem, lutou com Golias, confiava em Deus, mas chegou um dia que o camarada não vigiou, passou a mão na mulher do amigo, traiu um companheiro, traiu um soldado que tinha dado a vida por ele e pelo reino, pela pátria. Traiu o camarada, além de trair, mandou matar o camarada às ocultas e depois estava bem. É como se nada tivesse acontecido lá dentro do palácio. E quando chegava o profeta, glória, profeta, o Senhor é Deus, o Senhor é isso. Medíocre, uma espiritualidade mentirosa, um relacionamento com Deus mentiroso e falso. Meu irmão, cuidado com o seu relacionamento com Deus e com o seu relacionamento com o seu irmão. Porque quando você abre a boca para difamar a pessoa que Deus abençoa, você está agindo do jeito que Deus não quer que nós ajamos. Aleluia. E tem mais. Você não está imune, nem eu. Por isso nós temos que tomar cuidado. O rei Salomão você conhece. O homem que sacrificou bois ao Senhor, sacrificou, né, e pediu que todos se prostrassem e ofereceu um holocausto, 1000 bois, mais um monte de outros animais. Só que um dia, quis construir o templo. Foi ajudado pelo pessoal do país vizinho, lá de Tiro. Irã, o rei de Tiro, mandou madeira da de primeira que Salomão não tinha na terra. Salomão usou a mão de obra de gente que sabia dos vizinhos. Construiu um templo, construiu uma casa. Rico, poderoso, famoso. Chegou um dia, ele chamou o Irã e disse assim, eu vou retribuir aquilo que você me fez, eu te dei umas terras lá. Quando o rei foi lá ver, sabe o que você plantava lá? Nada. Só areia. O rei disse, mas como? Amigo meu, irmão meu, você me retribui por isso? É isso aí, sim, porque não sei o que ele tem. Espiritualidade medíocre. Meu irmão, quando nós dizemos que temos um relacionamento com Deus de verdade, ações como essa, nós não vamos falar. Nós não vamos retribuir o mal para aquele que nos fez o bem. E nós não vamos esquecer daqueles que nos ajudaram. Quando nós somos medíocres na fé, medíocres no relacionamento com Deus, é quando nós retribuímos o bem que as pessoas nos fizeram, nós retribuímos com o mal, com o anonimato. O que mais? Sem falar de Judas. Comeu com Cristo, andou com Cristo, aprendeu com Cristo, vivia do lado dele. Jesus sabia tudo, que estava ali um canalha, um traidor, um farsante, um mentiroso. E Jesus ainda andava com ele. Teve todas as oportunidades de desfrutar de um relacionamento com Deus de verdade, de uma espiritualidade de verdade. Mas não. Preferiu trair. Preferiu retribuir o bem que recebeu com o mal. Irmão, cuidado. Não retribua o mal com o bem. Não retribua com o mal o bem que as pessoas fazem por você. Tem gente que se esquece fácil. Tem gente que o tempo passa, eles se esquecem do benefício, da ajuda que receberam. Esquecem das pessoas que lhe ajudaram. Esquecem das pessoas que oraram por ele, que se entristeceram por uma tragédia se assolou na sua vida. Porque nós não estamos imunes a nada, meu irmão, aqui nessa terra.
Aqui hoje eu posso estar feliz, alegre, satisfeito, mas amanhã a tragédia pode chegar na minha casa. E aí? Aleluia. Medíocre. Que tipo de espiritualidade é a sua? Que tipo de relacionamento é o seu com Deus? As tuas atitudes, as tuas ações são de que tipo? Demonstra o relacionamento que você tem com Deus? As nossas ações, as minhas ações, demonstram o relacionamento que eu tenho com Deus? Se as minhas ações forem ações medíocres como essas aqui, o meu relacionamento com Deus é um medíocre. Eu sou um medíocre no meu relacionamento com Deus. Aleluia. Segundo, eu serei comum. Nós teremos um relacionamento com Deus comum, como qualquer pessoa, quando nós damos o bem para aquelas pessoas que nos fizeram o bem. Foi isso que Jesus falou. Eu vou ter um relacionamento comum com Deus. Pode as pessoas me olharem e dizerem, mas eu aqui não abençoado, porque nossa, a cara pinta, borda, desenha, canta e faz tremer o chão. É? Deus não vê assim. Deus vê ações. Deus vê lá dentro. Não é capa, não é aparência. Deus vê além da voz. Deus vê além do discurso. Deus vê além daquilo que eu falo. Deus vê ações. Deus olha lá dentro. E eu serei um comum se eu retribuir o bem para aquelas pessoas que me fazem o bem. Jesus disse, você faz o bem para quem te faz bem, que danador você tem. Se você for lá no presídio falar com o pior bandido que tem lá, o bandido vai dizer, não, eu tenho que ajudar o meu amigo, porque ele me ajudou. Claro, as pessoas comuns fazem isso. O homem mais ruim do mundo, ele faz bem para aquele que lhe ajudou. E eu fazendo bem só para quem me faz o bem, o pior tralha do mundo faz bem para quem me faz bem. E se a minha espiritualidade for igual dessa gente, que só faz o bem para aquele que faz bem, eu serei igualzinho ao pior tralha que existe. E eu serei um homem com relacionamento com Deus. Igualzinho ao pior tralha que existe. Porque o pior tralha que existe faz bem para quem faz bem. Qualquer um faz bem para quem faz bem. O bandido ajuda quem ajuda. O ladrão ajuda quem ajuda. Se você ajuda só quem te ajuda, você é igualzinho a qualquer um. Você tem um grau de relacionamento com Deus comum. Aleluia. E pode, às vezes, as pessoas olham para a gente, e a gente olha para certas pessoas, às vezes, e imagina, puxa, aquilo é uma bênção. Deus olha e diz tudo o contrário. Não precisa, meu irmão. Você tem dom de profecia e de profeta. Observe o camarada. Tá? E depois não engula muita coisa que ele disser. Porque todo aquele que as ações estão para dizer o que isso aqui, fique de olho aberto, vamos ele colocar a mão na tua cabeça. Não dê muito crédito com o que ele diz. Porque comuns agem assim. Homens maus amam os que são maus também. E que lhe fazem o bem. Comuns. Esse mundo, meus irmãos, não precisa de medíocres. De medíocre está cheio. Esse mundo não precisa de pastores, de obreiros medíocres, porque de mediocridade o mundo está cheio. Esse mundo também não precisa de homens comuns, porque de homens comuns o mundo está cheio. Esse mundo não precisa de obreiros comuns, porque de obreiros comuns o mundo está cheio. Pessoas que só fazem bem quem lhe faz bem, que cumprimenta só quem lhe cumprimenta. Todo mundo faz assim. Aleluia. Quem é você? Que tipo de espiritualidade é a sua? Quando eu digo espiritualidade, eu estou falando de relacionamento com Deus. Teu relacionamento com Deus qual é? Jesus disse que naquele dia vai surpreender muita gente. Porque vai aparecer muitos lá, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu falei linda, dei pulo, grito, sai para lá, maldito, apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço. Aleluia. Meu irmão, meus irmãos, está na hora de a gente olhar com os olhos da fé e com os olhares de Deus para as pessoas que nos cercam, para as lideranças que tem por aí. Tem tanta gente abrindo igreja aí, meu irmão. Tá? Primeiro vai um adultera com a mulher do fulano, depois vai lá para uma igreja e vai lá e mente e fala e pula daí, todo mundo, que bênção, o cara fala bem, canta bem.
Daqui a pouco lá faz a mesma coisa. Tem gente assim. E daí vem e profetiza e todo mundo ainda vai atrás. Olha as ações, meu irmão. Olha as ações. Vai ver os atos. As ações, o tipo de relacionamento que os homens têm com as pessoas. Vai me mostrar o tipo de relacionamento que elas têm para com Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que nós podemos dizer que nós temos aqui homens de Deus de verdade. Falhos como qualquer um. Eu sou falho. Todo mundo é falho. Mas não de mau caráter. Não de safado. Não de aproveitar, usar o nome de Deus para ludibriar e enganar as pessoas. Esse tipo de gente, graças a Deus, que nós não temos aqui. Aleluia. Aleluia. E meus irmãos, sabe o que é uma praga dessa? Quando se aloja num templo, numa igreja, um profeta desse tipo, ele contamina os outros e faz todo mundo ser igual a ele. Daqui a pouco tem 10 medíocres, 50 obreiros medíocres, ou tem 50 safados, 50 mentirosos, 50 canalha, igualzinho a ele. Porque ele vai fazer líderes igualzinhos a ele. Aleluia. Jesus deu esse discurso. E tem mais. Foi tudo para aquela gente ouvir. Porque estava lá os homens que eram responsáveis pelo templo. Estavam lá os sacerdotes que deviam de conduzir o povo diante de Deus. Mas estava lá sacerdote que só tinha o nome, só queria o dinheiro, só tinha a roupa de sacerdote. O resto era os seus interesses. Enganavam, ludibriavam, roubavam. E eram os líderes. E Jesus então dá esse discurso. Eu queria ver a cara daqueles farsantes, daqueles mentirosos, daqueles medíocres. Aleluia. A maioria que traía fazia o bem para aqueles que o ajudaram. Pilatos fazia o bem para Herodes. Eram 2 canalhas, 2 safados, 2 assassinos. Mas um dia, e era intrigado entre si, mas um dia entraram em acordo. Você me ajuda a condenar esse aí, que depois eu te ajudo na frente. Tá bom, tá bom. Medíocres, meus irmãos. Medíocres. Fazem troca de favores entre eles. Né? Que tipo, meu irmão, de relacionamento você tem com Deus? Você é aquele que ajuda só pensando depois em ser ajudado? Você é tipo aquele que está olhando lá na frente, não, esse aí eu vou, porque depois eu posso também, né, entrar lá numa boquinha. Infelizmente, esse tipo de espírito, às vezes, vem para dentro da igreja. Vem um cabeça de vaga lá só para um vídeo algum, vamos fazer assim, porque lá, depois você me ajuda, tal, e vira os complôs. Aleluia. Estavam lá os discípulos. Esses homens são os responsáveis para manter viva a espiritualidade naquela terra. Manter o evangelho puro e genuíno. E aqueles homens precisavam ouvir o discurso que Jesus dizia. Nós precisamos ouvir o discurso que Deus quer que nós venhamos a ouvir, meus irmãos. Sabe por quê? Porque se a gente não ouve, a gente não aprende. Se a gente não ouve, a gente não é corrigido. Se nós não ouvimos, nós não nos corrigimos. Aleluia. Que tipo é o seu relacionamento com Deus? Eu posso aparentar aqui para os meus irmãos, para o meu líder, uma coisa que eu não sou. Ele pode até acreditar. Eu posso até enganar ele por um certo tempo. Posso enganar todos os líderes. Posso enganar toda a congregação. Posso aqui cantar como um anjo e viver como um capeta. E ninguém vai ver. Lá no meu canto, nas escondidas da minha casa, ninguém sabe. E aqui eu posso deitar e rolar. Mas vai chegar um dia que Deus vai se apresentar. E aqui nessa terra mesmo, eu serei desmascarado. Como esse da oração. Terceiro tipo. Olha aqui. Terceiro tipo. Olha, nós somos medíocres quando retribuímos mal com aqueles que nos fizeram bem. Nós somos comuns quando retribuímos o bem para aquele que nos faz o bem. Mas nós somos divinos quando, ou seja, temos a natureza divina, quando nós damos o bem em troca do mal que nos fizeram. Aí sim. Olha só.
medíocre, comum e divino. Eu serei divino quando eu, as minhas ações, o meu relacionamento com Deus vai fazer com que eu retribua com bem todo aquele que me persegue, todo aquele que fala mal de mim, todo aquele que me ama cilada, todo aquele que quer me derrotar, todo aquele que se alegra quando eu passo por um momento ruim. Esse é o divino. Sabe por quê? Porque Jesus disse, versículo 20, você lembra? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus que faziam bem para quem lhe fazia bem, tá? Que retribuía com mal aqueles que lhe faziam bem, se a vossa justiça não ultrapassar, não superar a dessa gente, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Aleluia. Duro esse discurso? Claro que é. Como é que você vai amar quem te odeia? Se você tiver na pureza de Deus, você será capaz de amar. Se você não consegue amar aquele que te ofendeu, talvez ainda hoje, aquele que puxou o seu tapete, aquele que lhe deu prejuízo danado, se você não é capaz de amá-lo, se você não é capaz de perdoá-lo, você é um medíocre ou você é um comum. E medíocre e comum não entrará no reino de Deus. Aleluia. Talvez, meus irmãos, se fosse mais fácil, num culto como esse, falar aqui de dons espirituais, né? Dons espirituais, Deus vai te encher de poder, e poder, e poder. Sabe qual é o verdadeiro poder de Deus? Não é pular e dar grito, e nem profetizar, porque isso o mundo faz. Os profetas de Baal faziam. Quer ver alguém cheio do Espírito de verdade? É quando ele é capaz de amar quem lhe odeia. Quando ele é capaz de perdoar aquele que lhe puxou o casaco, que lhe puxou o tapete, que roubou sua casa, que lhe causou prejuízo. Quando você conseguir amar pessoas assim, você é transformado por Deus. Você é de verdade homem de Deus. Eu vi uma reportagem uma vez, mas quando eu era aspirante a querer ser pregador, começando a ser do líder do jovem do Guarujá e querendo ser auxiliar. E eu ouvi no jornal, Jornal Nacional na época, um pastor da Igreja Batista, primeiro filhinho, 6 meses, coisa mais mentira. Estava na fila do banco e minha esposa. Os assaltantes assaltaram o banco. Mandaram todo mundo ficar quieto. E o nenenzinho estava chorando. O camarada chegou e disse, manda esse demônio, filho do diabo, ficar quieto. E o piazinho não parou de chorar, que eu vou esticar na cabeça da criança, foi o pau do pai. Tá? Prenderam o ladrão. Uma semana depois, o pastor foi lá no presídio e quis ficar cara a cara com o bandido que matou o filho dele. E passou a reportagem, passou no Globo Repórter, o bandido não sabia, não conseguia nem olhar para o pastor. E as câmeras lá, o que você vai fazer? Eu disse, não, eu vim aqui dizer para ele que eu perdoo ele e que Jesus Cristo está disposto a perdoar todos os seus pecados. E que Jesus morreu para salvar ele também. E eu perdoo com ele e quero que Deus abençoe a vida dele. Quero que ele tenha coragem de olhar para mim, para me fazer uma oração por ele. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é um homem de Deus de verdade. Isso não é um farsante. Isso não é mentiroso. Porque falar a língua e profetizar é da tua. Eu conheço um monte de gente que saía do culto e profetizava, pulava e pregava. Depois você via lá no centro ramante. Então, meu irmão, preste atenção. Olhe a Deus, para que Deus te mostre e você observe nas pessoas caráter de Deus. E não copie mau caráter. Copie a essência de homens de Deus de verdade. Porque no passado foi assim. Hoje está, parece que em queda. Parece que em queda. Hoje o camarada que quer ser de Deus de verdade é louco, é doido. Dizem que tem demônio. Jesus dizia que tinha demônio. João Batista dizia que tinha demônio. Por quê? Porque ele não pertencia àquela coisa. Ele não era daquele grupo de safado, daquele grupo de mentirosos. E às vezes, meus irmãos, sabe o que acontece? Você que pensa em ser obreiro, que está aqui hoje, ou que talvez já é obreiro, guarde isso aqui para você. Nunca queira subir num lugar desse para mentir em nome do Evangelho, em nome de Deus. Nunca suba aqui para cantar aquilo que você não é, aquilo que você não vive. Você será réu do juízo de Deus.
Aleluia. Somos divinos quando retribuímos com bem aqueles que nos fizeram mal. Porque, meu irmão, você amar quem te ama é a coisa mais fácil. Todo mundo faz assim. O que você tem de diferente? O que temos de diferente? Se eu amo quem me ama, se eu quero que ele tenha que bem, se eu estou perto do Senhor, para quem não dá, para quem que está perto do Senhor, aquela outra pessoa também, não vou lá cumprimentar. Meu irmão, o que é isso? Que espiritualidade, que Deus é esse que você serve? Por isso, meus irmãos, eu digo que o culto mais adequado que vai ter vai ser no dia depois do arrebatamento. A igreja não está cheia, porque tem muita gente que deixou de fazer, enquanto era tempo, de arrepender-se dos seus pecados, de corrigir a sua vida, de levar uma vida e um relacionamento com Deus a sério, que brincou, que mentiu, que enganou, que ultrapassou, que usou o nome de Deus em vão. Naquele dia vai ser o culto mais avivado. Vai ter gente assim, ó. Só que não vai cantar. Jesus já foi, a igreja já foi. Vai ter que esperar a grande tribulação. Vai ter que esperar o anticristo te marcar, te bater, te espancar. Aquilo que você fez, ele vai fazer com você também. Aleluia. Por isso, meus irmãos, a vida com Deus é vida séria. Relacionamento com Deus é relacionamento sério. Se nosso relacionamento com Deus não mudar meu coração de pedra, não mudar essa minha língua, ser lima e maldita, língua dita,